Boa noite e seja bem-vindo ao VetSmart TV. Esta noite transmitiremos a primeira de 4 palestras do Fórum Online VetSmart de Nutrição, que ocorrerá ao longo deste mês de outubro. Eu sou o Thiago De Rogatis, o seu apresentador. E o tema de hoje será mitos e verdades na nutrição de cães e gatos. Todos que estão assistindo ao vivo receberão através do e-mail cadastrado no VetSmart o certificado de presença online. O seu nome no certificado será exatamente aquele cadastrado no VetSmart. Então, se você deseja atualizá-lo, acesse a área de cadastro nas plataformas VetSmart e faça a sua alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio da Royal Canin. A precisão nutricional é parte do DNA da Royal Canin. Sua ciência e profundo conhecimento das reais necessidades nutricionais de cães e gatos gera produtos inovadores. A Royal Canin compartilha sua paixão contribuindo com a saúde e bem-estar dos animais de estimação em todo o mundo. Como patrocinadora, a Royal Canin sorteará um kit de produtos. Para participar, basta se cadastrar e assistir aqui com a gente a nossa transmissão de hoje. E além desse sorteio, todos que assistirem às 4 palestras do Fórum Online VetSmart de Nutrição também concorrerão a um estetoscópio Littmann Classic 3. O vencedor deste prêmio será divulgado na última palestra do nosso fórum. A palestra de hoje será ministrada pela professora doutora Márcia de Oliveira Sampaio Gomes, que é médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife. Possui residência, mestrado e doutorado com ênfase em nutrição e nutrição clínica de cães e gatos pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, em Jaboticabal. Realizou parte de suas atividades de doutoramento junto à Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Atualmente é docente do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, em São Paulo, atuando na área de doenças nutricionais e metabólicas. Suas áreas de atuação incluem nutrição e nutrição clínica de cães e gatos, doenças nutricionais e metabólicas, produção de alimentos industrializados e caseiros para cães e gatos, papel da nutrição na microbiota intestinal, nutracêuticos e nutrição do cão e gato geriatra. Passarei então a palavra à professora Márcia, que ministrará agora a sua palestra. Olá pessoal, boa noite. Gostaria de inicialmente agradecer à equipe da Royal Canin e do VetSmart pelo convite e pela oportunidade de poder conversar com vocês hoje e trazer alguns temas que geram bastante dúvida ainda na nutrição de cães e gatos. Bom, então a nossa fala hoje aqui será trazer quais são esses argumentos, quais são esses questionamentos que são frequentes entre proprietários e entre alguns veterinários, que podem resultar em mitos relacionados à nutrição, aos alimentos e ao próprio manejo alimentar de cães e gatos, e trazer o contra-argumento, ou seja, o embasamento técnico, científico, indicando quais são as práticas que são perigosas e como a gente pode alternativamente torná-las seguras para cães e gatos. Bom, e talvez o ponto de partida principal para a gente seria entender como que esses mitos surgem. E aí, diferentemente de outras conversas, de outras aulas com foco clínico, a gente vai trazer a parte de prevenção antes da nossa conversa. Então, a primeira estratégia para a gente entender como prevenir a ocorrência desses mitos seria entender de onde eles surgem. Então, tipicamente a gente observa que modas, que opiniões pessoais não embasadas, aqueles achismos, são de fato a principal fonte dos nossos mitos, dessas práticas erradas que são adotadas com cães e gatos. Mas hoje em dia, principalmente o que a gente observa é que muitas dessas informações vêm da internet, vêm da pesquisa que proprietários ou veterinários fazem, a sites que não têm uma política editorial, ou blogs, ou aquelas fontes de informação que, na verdade, não têm um embasamento técnico e científico para transmitir essa informação. Então, hoje, em tempos de fake news, o que a gente mais preconiza é que quando a gente busca uma informação técnica, que você vai na internet ou que você vai tentar buscar de uma forma talvez mais fácil essa informação,
Então, que você faça isso através de sites que tenham uma política editorial, que permitam que você consiga checar uma fonte científica ou que cite fontes para essas informações. Buscar entidades de classe, entidades que de fato tenham alguma relação com a área, para a gente ter uma maior segurança de passar essas informações para os nossos proprietários. E isso, obviamente, seria uma forma de buscar essa informação de um jeito mais fácil, mas nada melhor do que conversar com quem realmente entende. Então, buscar um veterinário que tenha experiência com nutrição, que tenha uma pós-graduação ou alguma prática a mais que o leve até essa bagagem de nutrição para trazer a informação de uma forma mais segura para a gente poder passar para os proprietários e tratar os nossos pacientes. Então, no nosso menu do dia, os mitos que a gente vai abordar seriam relacionados à ingestão de proteína. Então, se existe uma preocupação com o excesso de proteína, com fornecer o excesso de proteína para um cão, para um gato, se esse animal é idoso, eu deveria restringir a proteína como estratégia para diminuir a ocorrência de doença renal, por exemplo? Ou se esse animal é um doente renal, esse animal ele tem uma necessidade menor de proteína? Outro ponto que nós iremos abordar seria relacionado à injeção de carboidratos, e aqui muito mais direcionado, muito mais relacionado à espécie felina. Então, existem diversas discussões sobre os carboidratos, a ingestão de carboidratos fazer mal para os felinos, tornar esse animal obeso ou tornar ele diabético. Na sequência, a gente vai abordar alguns tópicos sobre alimentos, e aqui muito mais voltado à discussão, não tanto a discussão do que seria uma dieta natural, uma alimentação natural, como é popularmente discutida hoje em dia, apresentada hoje, mas apresentar aqueles pontos relacionados a alguns tipos de alimento que a gente tem que atentar para que esse alimento se torne de fato seguro para um cão e para um gato. Na sequência, a gente vai abordar dois tópicos talvez que gerem bastante discussão, ou algumas perguntas que a gente recebe na rotina de proprietários, que são relacionadas à ingestão de sódio e à ingestão de lactose. E a gente finaliza conversando também sobre dois pontos relacionados a manejo alimentar, que seria o manejo de gatos, se realmente tem que ser um manejo com o alimento sempre à vontade, e o manejo que a gente adota com cães diabéticos. Então, essas são as conversas que a gente vai ter hoje, são os pontos que nós iremos abordar, e a gente vai começar então falando sobre a ingestão de proteínas. Existe uma pergunta que eventualmente a gente ainda escuta de proprietários, se uma estratégia para prevenir a ocorrência da doença renal crônica, que é muito mais incidente, que acontece muito mais no animal idoso, se essa estratégia seria reduzir a ingestão de proteína para esses animais. Hoje a gente não tem nenhuma evidência que dê suporte a essa redução sistemática da proteína da dieta para animais idosos sadios, e aqui eu reforço sadios. Se o animal ele é saudável, ele tem essa função renal adequada, seu rim funciona da forma adequada, então não tem o porquê ou não tem nenhuma justificativa que faça a gente entender que reduzir a ingestão de proteína nesse animal vai ser uma estratégia de prevenção da doença renal. Na verdade, quando a gente compara a relação de ingestão de proteína com a ingestão de energia, e a gente compara o quanto um idoso necessita, comparado com a fase de crescimento e lactação e a fase de manutenção ao animal adulto, a gente entende que esse idoso ele tem uma necessidade intermediária proteína. Nem tanto como na fase de crescimento, mas ainda um pouquinho a mais do que um animal adulto teria. Então, isso poderia ser uma das razões que a gente pode relacionar, ou que pode agravar a ocorrência da sarcopenia nessa idade. Então, a gente sabe que a sarcopenia é uma perda, uma depauperação, uma perda de massa muscular que acontece em indivíduos desde o seu amadurecimento até a fase senil, e que está relacionada a essa perda de massa muscular. Então, em indivíduos idosos, principalmente gatos, a gente observa essa perda de massa muscular,
E provavelmente o não atender à necessidade proteica poderia estar relacionada também a essa ocorrência da sarcopenia. Um segundo ponto seria já no caso desses pacientes, desses animais já apresentarem a doença renal crônica. Então, eventualmente a gente escuta a pergunta se esses animais, nessa condição clínica, teriam uma menor necessidade de proteína. E, na verdade, o que a gente observa em animais doentes é que eles apresentam um estado de hipermetabolismo, ou seja, eles vão estar catabolizando proteína, vão estar realizando oxidação de gordura, e que isso, por si só, já levaria a um aumento da sua necessidade, tanto energética como proteica. O que a gente observa nesses animais que são doentes renais são que eles, na verdade, têm uma redução na capacidade de excretar esses resíduos do catabolismo de aminoácidos. Então, o que a gente entende é que esses animais, eles não têm uma menor necessidade. Eles têm, na verdade, uma menor tolerância àquela ingestão proteica. E aí, para minimizar, então, essa demanda que o organismo vai ter para excretar esses resíduos do catabolismo de aminoácidos, uma estratégia seria a gente reduzir ao necessário a quantidade de proteína. Então, a gente gera menos resíduo no organismo desse animal e menos custo para o rim desse animal tentar trabalhar, eliminar esses resíduos. Bom, então hoje, segundo a IRIS, então a gente tem alguns estágios que são definidos para a doença renal. Então, como a gente classifica esses estágios é uma conversa para um outro momento, mas em cada um desses estágios existe uma recomendação de restrição de proteína ou não. Então, no estágio 1 a gente não tem uma recomendação de restrição proteica, tanto para cães como para gatos, mas a gente recomenda que não se dê um excesso desse elemento, deste nutriente. No estágio 2 é feita uma recomendação de uma restrição leve e progressivamente com o avançar da doença, ou seja, com a progressão da doença, a gente faz também uma progressão na restrição proteica no alimento desse animal. Hoje a gente realmente não tem nenhum teor ideal que a gente possa, de proteína que a gente possa definir para esses estágios, mas a gente trabalha com níveis no estágio 1 que não ultrapassem 25%, isso para cães, e que cheguem até 26% ou 24%, um pouco mais para gatos. E é isso, a partir daí a gente vai fazendo essa restrição. E aí depende muito ver o que o nosso paciente está apresentando e como a gente pode modular ou manejar esse alimento, ou mesmo o manejo alimentar desse animal. Só vale ressaltar que nessa conversa sobre doença renal crônica, o aspecto principal, o nutriente principal que a gente deveria discutir seria o fósforo, dentre outros, mas talvez o que mais contribui para a progressão da doença. Mas nessa nossa conversa sobre alguns mitos, está justamente em apresentar essa abordagem do excesso de proteína ou do animal doente renal ter uma necessidade menor de proteína. Um terceiro ponto sobre a ingestão proteica está relacionado ao fato da proteína em excesso, se por acaso ela poderia fazer mal para cães e gatos. E aí, de uma forma bem simples, eu acho que o principal para a gente é entender o que acontece com essa proteína quando o animal ingere ela. Então, ela vai desempenhar algumas funções. Então, toda proteína no organismo ela está desempenhando uma função. Então, não existe uma proteína de reserva, a gente não pode entender assim. Mas o que a gente percebe é que essa proteína, quando ingerida, ela vai contribuir para a síntese de tecidos, para a síntese de hormônios, enzimas e diferentes metabólitos, para o qual ela vai ter uma funcionalidade. Os excessos vão levar à produção de energia, ou seja, a partir daqui a gente entende que para um cão e para um gato, ou seja, para um carnívoro, não existe excesso de proteína, desde que esse animal seja saudável. Então, ele não tem nenhuma condição clínica cuja quantidades aumentadas de proteína na dieta poderiam trazer alguma complicação para o seu estado clínico. Então, o que a gente entende, resumidamente, que para cães e gatos,
não existe um excesso de proteína. Obviamente que uma quantidade de proteína vai ser utilizada para desempenhar essas funções, sintetizar esses tecidos e substâncias que a gente comentou. O excesso, em teoria, vai virar energia. Então, é verdade também a gente entender que quantidades excessivas também poderiam contribuir para a obesidade. Então, isso é só um alerta que vale a pena a gente fazer. Bom, um outro ponto relacionado à ingestão de proteína, que talvez um pouco mais frequente quando a gente, na nossa conversa sobre felinos, sobre a nutrição de felinos, seria o questionamento se um gato poderia ser alimentado apenas com carne ou apenas com fontes de proteína animal. E aqui em toda uma discussão de um embasamento para esse argumento seria o fato desse gato ser considerado um carnívoro estrito. E aqui a gente cabe um pouco mais de discussão que está relacionada a entender como a gente define o que é ideal para alimentar o meu animal, o meu cão ou o meu gato. E aí a gente depende de diferentes aspectos para poder definir o que é ideal para esse animal. Então, primeira coisa, além de conhecer a fisiologia do animal, o comportamento alimentar, é importante a gente saber a necessidade nutricional desse animal. Para isso, a gente tem alguns guias, então o guia da AFICO, que é americano, o NRC e o do FEDIAF, que são guias que a gente utiliza para obter essas informações sobre necessidade dos diferentes nutrientes. Então, necessidade não só de proteína, como dos aminoácidos, de ácidos graxos, de vitaminas, de minerais. Entendendo qual é a necessidade nutricional desse animal, é importante a gente conseguir transpor essa informação associada à informação sobre ingredientes, sobre alimentos que a gente quer ingredientes que a gente quer utilizar para produzir um alimento. E a isso cabe mais uma necessidade da gente saber como formular um alimento. O que eu posso falar como quem trabalha com nutrição já há bastante tempo é que não existem muitas pessoas habilitadas, veterinários, na verdade, a gente não tem isso durante a nossa graduação, então por isso que o embasamento técnico, a habilidade técnica para formular com segurança depende de uma prática a mais que vai além da graduação da medicina veterinária. Existem outras profissões que têm essa habilidade, que são capacitados durante a graduação, mas a gente precisa, para produzir um alimento, para entender o que seria seguro para alimentar um animal, para ter essa segurança, a gente precisaria então saber formular o alimento para esse animal. E aí, com essa habilidade de como formular, é importante a gente saber também a interação dos ingredientes que a gente quer utilizar e como possíveis processamentos térmicos interagiriam com os nutrientes dentro desses ingredientes. Então, aqui só para ilustrar que a bagagem que a gente necessita de conhecimento para definir o que é necessário para alimentar, o que é seguro para alimentar um cão e para um gato, é bastante grande assim. E aí, se a gente tentar estimar qual o aporte nutricional que uma alimentação à base de carne ela tenderia, por exemplo, de um felino, a gente observa que, dentre outros, não considerando alguns nutrientes, mas alguns nutrientes que são essenciais, que vocês podem observar aí, a gente atende cerca de 10% da necessidade de cálcio, 85% da necessidade de fósforo, ou seja, a gente observa que diversos nutrientes que são essenciais, ou seja, que devem compor a alimentação do animal diariamente, não são atendidos. E aí eu chamo a atenção para esses dois primeiros nutrientes, que é o cálcio e o fósforo, que a gente já observa que já tem até um desequilíbrio, um desbalanço na relação cálcio e fósforo dentro desse nutriente. Além de não atender a necessidade do animal, tem esse desbalanço, esse desequilíbrio da relação cálcio e fósforo. E isso faz a gente destacar uma enfermidade que por muito tempo existiu, depois lá pela década de 80 desapareceu e hoje em dia está retornando na nossa clínica de cães e gatos,
que é a osteodistrofia fibrosa ou também chamado de hiperparatireoidismo secundário nutricional. Então a gente sabe que é um distúrbio osteopênico que está relacionado, que se caracteriza pela retirada excessiva de cálcio dos ossos, e isso mediado por uma ação excessiva de paratormônio. A gente lembra que existe o hiperparatireoidismo secundário renal, que está relacionado ao excesso de fósforo, mas o nutricional ele está relacionado tanto a uma deficiência absoluta de cálcio, ou seja, um alimento que não traz o aporte necessário de cálcio, mas que pode também estar relacionado a essa quantidade excessiva de fósforo da dieta, que vai resultar nesse desbalanço, nesse desequilíbrio da relação cálcio e fósforo, que o organismo vai entender que, na verdade, é uma deficiência de cálcio. Então, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre essa enfermidade mais para frente, mas já é um alerta para mostrar que não, um gato ou um cão não pode ser alimentado exclusivamente com apenas fontes de proteína. Agora, entrando nessa discussão sobre a ingestão de carboidratos, e como eu comentei no início, essa conversa vai muito mais relacionada aos felinos, à espécie felina, e aí a argumentação que a gente escuta frequentemente é de que esses gatos, por serem considerados animais carnívoros e carnívoros estritos, e que de fato esses animais apresentam alterações, particularidades metabólicas relacionadas ao fato de serem carnívoros estritos, que esses animais, por essas informações, por essa condição, ele não seria metabolicamente adaptado ao consumo de carboidrato e que por esse consumo de carboidrato ele poderia se tornar um animal obeso ou um animal diabético. E aí a gente destrincha essa conversa em três perguntas. Primeiro, entender se esse animal ele consegue digerir o amido. Segundo, se após a ingestão desse amido ele consegue aproveitar a glicose que vem dessa digestão. E em terceiro, se haveria algum malefício dessa ingestão de carboidrato em maior quantidade ou de forma mais frequente. Bom, para a primeira pergunta, normalmente, não sei se todos têm essa informação, mas tanto cães como gatos, eles não apresentam uma enzima que é chamada de alfa-amilase salivar, ou seja, que iniciaria a digestão do carboidrato na boca, a partir da deglutição desse alimento, que existem em outras espécies e outros mamíferos, mas cães e gatos não apresentam. De fato, a digestão desse amido só vai iniciar no intestino delgado, pela ação da amilase pancreática, e o que a gente entende, diversos estudos comprovam isso, é que a digestibilidade desse amido, em especial do amido que passa por um tratamento térmico, é de acima ou em teores superiores a 90% de digestibilidade. O amido, quando não cozido, ele vai ter digestibilidades inferiores, mas ainda assim o animal ele é habilitado, ele consegue digerir esse amido. Nesse estudo aqui, apenas para demonstrar essa digestibilidade do amido, então ele foi realizado com gatos. Esses gatos receberam 6 diferentes dietas, que eram dietas isonutricionais, tanto para os teores de amido, proteína, gordura, os demais nutrientes, e a única variação nessas dietas seria o amido ou a fonte de amido que era utilizada para compor aquela quantidade de amido da dieta. E o que a gente observa é que as dietas à base de mandioca, de milho, de sorgo, de quirera de arroz, de lentilha e de ervilha tiveram, sim, digestibilidades acima de 93%, ou seja, quase 100% desse amido era aproveitado pelos gatos. Aqui, repetindo essa informação, então nesses gráficos que eu já vou mostrar para vocês, é uma outra informação obtida desse estudo, em que refere também a digestibilidade do amido, mas o que a gente pode observar são as curvas glicêmicas e as curvas insulinêmicas desses animais alimentados com essas dietas com diferentes fontes de amido. Então, a gente observa, assim, que após a digestão, esses animais conseguiram metabolizar a glicose vinda desse amido
e que resultou em diferentes respostas glicêmicas e insulinêmicas que comumente a gente observa em cães e em seres humanos. Então, a gente tem dietas com diferentes fontes de amido, ou seja, com amidos de diferentes complexidades e que vão resultar em diferentes respostas, tanto glicêmica como insulinêmica. Então, para a nossa primeira resposta, sim, os gatos digerem o alimento. A segunda resposta, por esse estudo, a gente também consegue ver que eles conseguem metabolizar esse amido. Então, o único detalhe que a gente vai destacar aqui é que existem algumas enzimas que são utilizadas, que o organismo tem para fosforilar a glicose vinda desse amido e que particularmente o gato não tem uma dessas enzimas, que é a glicoquinase ou hexoquinase 4, e que essa enzima tem uma atividade muito mais expressiva quando da ingestão de uma alta quantidade de amido. Então, o gato tem outras enzimas que vão atuar, em teoria, bem, ou vão atuar de forma adequada, mesmo numa alta ingestão de amido, apesar dessas enzimas terem uma cinética muito mais direcionada à ingestão mais baixa de amido. Então, ele vai fazer isso de forma mais lenta, mas vai fazer sim. Então, os gatos, a gente viu que eles podem digerir o amido e é que eles conseguem sim metabolizar a glicose vindo desse amido de forma mais lenta, mas vão metabolizar. E aí a última pergunta seria se por acaso esse amido ele poderia levar os gatos à obesidade ou a diabetes mellitus. E aqui eu trago para vocês uma posição do American College of Veterinary Internal Medicine, ou seja, do Colégio Americano de Medicina Interna de Veterinária, em que ele apresenta as informações de que sim, isso que a gente acabou de ver, que os gatos eles conseguem digerir o amido, então eles têm uma digestibilidade bastante aumentada de amido, apesar de serem animais carnívoros, eles vão digerir muito bem esse amido. A obesidade ela é influenciada principalmente pela ingestão de gordura e não do amido, e a gente já vai trazer alguns estudos para mostrar isso. E apesar apenas, na verdade, a composição corporal vai se relacionar à resistência insulínica. E aí, na verdade, o animal obeso, sim, ele pode ter resistência insulínica e sim, ele pode se tornar diabético. E isso independentemente do tipo de dieta que esse animal recebe. Nesse primeiro estudo, se vocês conseguirem observar, a gente tem 3 grupos de animais. Então, o grupo 1, que é o de animais obesos, o grupo 2, que são esses mesmos animais obesos, após terem sido submetidos a uma perda de 20% do peso dele, ou seja, reduzir a condição corporal desses animais, e o grupo 3, que são de animais que sempre foram magros. Então, nesse primeiro grupo, o que a gente observa é que nesses animais obesos, que é onde a gente está marcando aí com essa circunferência vermelha, a gente observa que esses animais, eles precisaram, na verdade, não falei, mas a informação que está aqui apresentada é a curva insulinêmica desses animais. Então, o que esse gráfico está mostrando para a gente é que esses animais obesos, eles demandaram de uma quantidade maior de insulina, que é nesses 2 pontos que a gente está vendo aí marcados pela circunferência, para poder controlar a glicemia. E esses mesmos animais, após a perda de peso, já não tiveram esse problema. Então, a gente vê que as 2 linhas de baixo, dessa que está marcada, são os animais magros, a linha contínua e a linha tracejada dos animais obesos após a perda de peso. Então, mostrando para a gente que sim, a obesidade ela prejudicou o metabolismo da glicose, mas que após a perda de peso, ou seja, após o restabelecimento da condição corporal, esse comprometimento do metabolismo de glicose foi resolvido. Bom, esse estudo, então, é um estudo bastante interessante que ele foi feito, tinha um propósito justamente de tentar responder esses 2 questionamentos relacionados ao fato do carboidrato poder tornar esses gatos obesos e se esse carboidrato poderia, por acaso, tornar esses animais diabéticos. E o que a gente tem, então, são gatos
finalizando a sua fase de crescimento. Então, nesse gráfico que está mostrado aí antes da sesta vermelha, é uma fase de adaptação a uma dieta que era alta em proteína e alta em gordura. Então, esses animais receberam alimento à vontade, aqui a quantidade não era controlada, e isso em quantidades, em um alimento que era específico para a fase de crescimento. Então, por isso, um alimento que tinha uma alta proteína e uma alta gordura. E esses animais receberam esse alimento durante 3 meses e observou-se que nenhum dos grupos, e eu vou explicar agora quais são os grupos, que a partir desse momento é que eles foram separados os grupos, esses animais não tiveram variação do peso nem da composição corporal. A partir do momento em que esses animais foram separados em 4 grupos distintos, ou seja, um grupo que recebia o mesmo alimento com alta proteína e alta gordura, e alimentos que variava a composição de proteína em detrimento de carboidrato em detrimento à gordura, ou seja, um alimento que tinha uma quantidade maior de carboidrato e uma quantidade menor de gordura, um alimento que tinha quantidade intermediária de gordura e de carboidrato, e um alimento que tinha um teor mais elevado de gordura e um teor um pouco mais moderado abaixo de carboidrato. E o que a gente observa a partir dessa setinha é que um dos grupos ganhou mais peso, e é justamente o grupo que recebeu o alimento alto em gordura. Então, alto em gordura com baixo carboidrato. E esses mesmos animais, após 3 meses ingerindo essa dieta, todos foram submetidos a uma gonadectomia, tanto os machos como as fêmeas, e a partir daí, independente da dieta, todos esses animais ganharam peso. Mas, nessa fase inicial, que mostra nessa fase intermediária, então, da definição dos grupos, o que chama a atenção para a gente é que justamente os animais que receberam a dieta com alto teor de gordura foram aqueles que ganharam peso. Bom, e nesse segundo gráfico que a gente observa, na verdade, é a composição corporal desses animais, ou seja, a quantidade de gordura corporal desses animais e a porcentagem de gordura corporal, ou seja, na composição desse organismo como um todo, qual a porcentagem de gordura. Então, na direita, porcentagem de gordura, do lado esquerdo, na verdade, quanto de gordura em quilos esse animal teria. E o que a gente observa é que quanto maior foi a proporção de gordura da dieta, maior foi a quantidade de gordura e maior foi a porcentagem de gordura no organismo desse animal. Então, mostrando para a gente que elevada gordura, não carboidrato, na alimentação dos cães e dos gatos, aqui de gatos, mas para cães isso é válido também, leva à obesidade. Bom, nesse outro estudo, que na verdade é uma revisão de literatura em que as autoras tentaram identificar quais são os fatores que são descritos em outros estudos e que podem relacionar ou que são descritos como as causas de resistência insulínica em gatos. E aí o que a gente observa que é muito mais frequente, e aí nesse gráfico, nesse esquema que está apresentado do lado esquerdo, a gente observa que a inatividade física, esse estilo de vida mais domiciliado, além dos aspectos da dieta, mas principalmente da dieta, o aspecto de alto conteúdo de gordura, estão relacionados à obesidade e, consequentemente, relacionada a uma menor sensibilidade insulínica. Então, isso só para reforçar essa nossa discussão de que não é o carboidrato da dieta que vai levar esses gatos a se tornar obeso, nem que vai levar a um quadro de resistência insulínica que poderia resultar num estado de diabetes mellitus. O que a gente observa é que, de fato, a obesidade é um fator de risco, é um fator que leva à ocorrência dessa resistência insulínica, mas que o que vai levar à obesidade não é o teor de carboidrato da dieta, mas sim a quantidade de gordura. Mas, independente disso, a ingestão calórica excessiva, independente se é carboidrato, se é gordura ou se é mesmo proteína, tem uma maior predisposição a tornar esse animal obeso. Então, aqui na questão do manejo alimentar desses animais, a gente tem que controlar a quantidade de alimento que esses animais vão receber.
A respeito da segurança dos alimentos, apenas para ficar mais fácil a nossa conversa, eu preciso apresentar algumas definições. Então, hoje o que a gente entende como um alimento convencional é aquele que, na verdade, é o mais utilizado para alimentar os nossos cães e gatos. Então, a gente chama de alimento convencional as rações industrializadas, sejam elas as rações secas ou as rações úmidas. E a gente considera como não convencional todo aquele que não é um alimento seco ou um alimento úmido. Então, as dietas caseiras, as dietas ditas naturais, orgânicas, vegetarianas, veganas, etc. O meu objetivo aqui com vocês não é discutir o que é melhor, que novamente o que a gente observa a discussão sobre a segurança desses alimentos é relacionada a tentar dizer qual tipo de alimento é melhor, se o caseiro é melhor, se o alimento industrializado, ou seja, a ração é melhor, se um alimento cru seria melhor para esses nossos animais. Então, o que eu tenho aqui de objetivo para vocês é apontar aquilo que é prática relacionada ao uso desses alimentos ou que tipo de manejo alimentar adotado com cães e gatos pode se tornar um risco para esses animais. Então, quando a gente tem em mente que o objetivo primário com na escolha do alimento é que esse alimento tem que nutrir, então uma segurança inicial que esse alimento tem que passar para a gente é que ele é completo e que ele é balanceado, ou seja, que ele é capaz de atender esse objetivo primário. E aí eu trago para vocês essas diretrizes que foram definidas pela Associação Mundial de Medicina Veterinária de Pequenos Animais, que são diretrizes que mostram para a gente como fazer uma avaliação nutricional. Então tá aí o site para quem tiver interesse, ela tem essas diretrizes foram traduzidas para português e para os outros idiomas e vocês podem consultar para obter mais informações. O que eu quero falar dessas diretrizes apenas é que dentre os fatores que são elencados como fatores de risco nutricional, um deles é o uso desses alimentos não convencionais. Então toda a nossa fala daqui para frente vai estar relacionada a identificar por que esses alimentos não convencionais são considerados um fator de risco para a alimentação de cães e gatos. Primeira coisa, a alimentação assim de cães e gatos, assim como a de seres humanos, ela está muito sujeita a esses modismos, às opiniões pessoais que não têm um embasamento científico. Está muito sujeita àquelas informações que estão disponíveis na internet, em sites sem indexação, em sites sem comprovação técnica, que tem um embasamento técnico do que se é publicado. E aí, por conta dessas facilidades de obter-se informações que não são necessariamente seguras, a gente vai destacar alguns pontos que são relacionados ao uso desses alimentos não convencionais e que geram principalmente preocupação quando do uso desses alimentos, relacionados à segurança alimentar e à adequação nutricional destes. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, e aqui muito mais relacionado àqueles alimentos não convencionais utilizados de forma crua, principalmente aqueles que têm fontes de proteína animal crua, eu não tenho nem como conseguir explicar para vocês a quantidade de artigos, de trabalhos, de relatos que apresentam o quanto estes alimentos crus são um risco de contaminação ou de infecção, tanto para o animal como para o proprietário, para o tutor que vai manusear esse alimento. Tanto que o FDA, em 2013, ele lançou uma diretriz, após o levantamento de alguns dados de produtos que estavam no mercado americano e que diversos desses produtos estavam contaminados, tanto com salmonela como listéria. Então, a partir daí, foi feita uma recomendação de que, pelo fato desses alimentos crus serem um risco tanto para o animal como para o proprietário, de que eles não deveriam ser utilizados.
E aí existe também a recomendação de diversas associações veterinárias internacionais que desencorajam também a inclusão de proteínas de origem animal cruas ou mal cozidas na alimentação de cães e gatos. A respeito da adequação nutricional, eu vou trazer aqui um estudo realizado aqui no Brasil e que ele buscou na internet, então, naquela fonte bastante acessível a diversas pessoas, a veterinários e a leigos, as receitas que estavam disponíveis e publicadas em português. Então, foram conseguidas, foi feito um levantamento de aproximadamente 106 dietas, mais de 80 para cães, umas 20 para gatos e algumas que se diziam adequadas nutricionalmente tanto para cães como para gatos. E aí o que eu apresento para vocês aqui nessa tabela são os resultados dos nutrientes. Então, nessa primeira tabela, relacionada ao teor de aminoácido desses alimentos para cães que foram obtidos na internet. E o que chama a atenção da gente é que, relacionado ao teor de proteína, 20% dessas dietas estavam abaixo da necessidade recomendada pelo FEDIAF. Que é um daqueles guias nutricionais que eu comentei com vocês. Essas dietas, elas forneciam de 17% da necessidade do animal até quase 96% da necessidade. Nenhuma delas chegou a 100% da necessidade desses animais. Isso válido também para alguns aminoácidos, aqui apresentado o teor de metionina, de treonina e de triptofano, mostrando que mais de 20% delas também estava deficiente nesses aminoácidos, que são muito importantes, são aminoácidos essenciais para os animais, e isso a gente observou para outros nutrientes também. Então, o teor de cálcio dessa dieta, 73% dessas 82 dietas encontradas na internet estavam deficientes em cálcio. E aí você observa que tudo que está aí marcado em vermelho são diferentes nutrientes essenciais e que estavam em mais de 40% dessas dietas estavam deficientes. Ainda sobre o teor de vitaminas, a gente observa que algumas vitaminas também estavam deficientes. Talvez o que chame a atenção aqui é que a vitamina E e a colina, elas estavam abaixo da necessidade do animal, abaixo da necessidade de cães, em mais de 80% dessas dietas, e vocês observam que tinham dietas que não tinham nada dessas vitaminas. Isso se repetiu também para os alimentos, para as dietas encontradas na internet para gatos, e o fato que chama mais atenção é que 100% das dietas encontradas na internet para gatos estavam deficientes em ferro. E aí não preciso explicar para vocês a importância do ferro para a alimentação de um animal. Um outro ponto que está relacionado ainda à segurança do uso desses alimentos convencionais não está relacionado só à pessoa que vai prescrever, ou seja, de onde a gente vai obter essa formulação, essa dieta para utilizar com segurança. Nesse outro estudo, a gente vai demonstrar a adesão dos proprietários à prescrição de uma dieta caseira que foi feita por um serviço de nutrição clínica. Então, proprietários que já estavam utilizando essa dieta há pelo menos 6 meses. E a gente observa que mais de 3/4 desses proprietários observavam que consideravam as dietas de fácil preparo, 30% deles admitiram que alteraram algum ingrediente dessa dieta, 40% não controlavam a quantidade de cada ingrediente, quase 74% desses proprietários não utilizavam a quantidade recomendada de sal e óleo. E 34% deles não utilizavam corretamente o suplemento mineral e vitamínico. É importante eu ressaltar para vocês que qualquer alimento não convencional para ser utilizado com cão e gato, obrigatoriamente, para ser um alimento completo, precisa da inclusão de um suplemento vitamínico e mineral. E ainda 17% desses proprietários relataram que o animal recusou ao menos um dos ingredientes. E o que o proprietário faz se o animal recusa esse ingrediente? Ele retira da dieta. Então, é importante a gente se preocupar não só com a fonte
ou seja, quem vai prescrever esse alimento, se é uma pessoa que está apta, qualificada, habilitada a fazer essa prescrição, mas também se o proprietário vai conseguir aderir, ou seja, fazer da forma correta a dieta que foi prescrita. Então, a facilidade de manipulação dessa formulação faz com que os alimentos não convencionais sejam alimentos que tenham maior risco de levar esses animais à deficiência nutricional. Seria importante a gente entender que uma boa parte da procura por esses alimentos não convencionais resulta justamente no fato dos proprietários se assustarem com o que é uma ração ou por não entender o que contém ou o que é uma ração, e que muitos proprietários falham em conseguir esclarecer o que é um alimento convencional. Logicamente que existe todo um efeito ou toda uma ação da humanização, do processo de humanização que esses animais passaram ao longo da domesticação e ao longo desse processo de aproximação dos seres humanos, que faz com que o proprietário queira, mais vezes, adotar um padrão de alimentação para o seu animal muito mais semelhante ao seu, mas é importante a gente também estar qualificado a esclarecer o que é uma ração e esclarecer diversos mitos que estão relacionados à ração, como essa questão do carboidrato das rações secas poder vir a ser um problema para felinos, que a gente já viu que isso não é verdade. Bom, sobre alimento, eu gostaria de destacar também alguns aspectos sobre o alimento úmido, que ainda geram algumas dúvidas na rotina, tanto dos veterinários ou algumas dúvidas por proprietário. Então, muitos perguntam se esses alimentos úmidos são alimentos completos ou se só podem ser utilizados como petiscos, se são alimentos ricos em sódio. E aí a forma mais fácil de esclarecer quais são os mitos seria, de fato, a gente entender o que são esses alimentos. Então, o alimento úmido, normalmente são aqueles alimentos em lata, são os alimentos em sachê, e que são considerados alimentos úmidos porque tem mais de 60% de umidade, ou seja, mais 60% de água na sua composição. Existem no mercado alimentos úmidos que são completos, ou seja, que podem ser utilizados como alimento exclusivo para cães e para gatos. Existem alimentos úmidos que são específicos, ou seja, que devem ser utilizados como um agrado, como um petisco para esse animal. Os alimentos completos, essa informação obrigatoriamente tem que constar no rótulo do alimento, então isso é uma forma mais fácil do proprietário identificar o que é um alimento completo. E, consequentemente, se essa informação não consta no rótulo, seria um alimento específico, ou seja, um alimento que vai ser utilizado como petisco. Esses alimentos, em especial o completo, ele pode ser usado exclusivamente, ou seja, ele é a única fonte de alimento para o animal, ou ele pode ser utilizado associado com outros alimentos, com uma ração seca, por exemplo, ou utilizado como um petisco. Mas nessas duas últimas possibilidades é importante a gente considerar a ingestão energética desse alimento para que não ultrapasse essa quantidade, esse aporte a mais, que não ultrapasse 10% da necessidade energética de manutenção. Isso como uma estratégia para que esse extra não vire um risco a mais esse animal se tornar obeso. Aqui apenas para comparar dois rótulos de ração, então um exemplo de uma ração seca e um exemplo de uma ração úmida. Para a gente comparar alimentos, a gente tem que trazer esses teores nutricionais para uma base que a gente chama de base na matéria seca, e aí a gente observa que no alimento seco a gente tem cerca de 25% de proteína bruta na matéria seca, enquanto que o alimento úmido teria 44% de proteína na matéria seca. Então, o aporte nutricional realmente de proteína e de gordura, ele é muito maior no alimento seco, só que no alimento úmido, perdão. Porém, o alimento úmido, ele tem uma densidade energética menor. Isso significa que o animal, para atender sua necessidade energética, ele vai acabar consumindo um volume maior de alimento. Então, não existe um certo ou um errado, apenas situações diferentes
estratégias diferentes que têm que ser traçadas para o manejo alimentar desse animal. E a respeito do teor de sódio, aqui que existe às vezes uma discussão e até um mito que eu entendo que venha principalmente pelo consumo de alimento úmido levar a uma maior produção de urina. Então, muita gente entende que pelo fato desse alimento úmido levar a uma maior produção de urina, seria isto relacionado ao alimento úmido ter um maior teor de sódio. E, na verdade, isso aqui é um levantamento bem simples, então, de alguns rótulos que eu peguei e fiz uma média do que eles forneciam em gramas de sódio por 100 gramas de matéria seca, e a gente observa que o alimento seco e o alimento úmido, eles têm até teores bastante aproximados de aporte de sódio. Então, nas últimas 2 linhas, eu tenho apresentado para vocês a recomendação mínima de sódio que deve ser oferecida para cão e para gato, e a gente observa que esses alimentos fornecem aproximadamente o dobro dessa recomendação mínima. O dobro não necessariamente quer dizer que é uma quantidade excessiva de sódio. Tanto que na última linha dessa tabela, se vocês observarem, a gente tem que o limite máximo seria de mais ou menos 1,5 grama para cada 100 gramas de matéria seca de alimento. 1,5 grama de sódio para cada 100 gramas de matéria seca de alimento. E na verdade tem um asterisco porque os teores máximos de sódio não foram definidos para cães e para gatos. Então, o que a gente entende é que cães e gatos, eles são muito aptos a ingerir quantidades altas de sódio. Então, cães e gatos saudáveis, eles não têm nenhum problema com ingestão alta de sódio, principalmente se eles são saudáveis, né? Mas se eles têm água disponível para poder excretar essa quantidade de sódio depois. Então, é um mito que os alimentos úmidos teriam um maior aporte de sódio quando comparado a alimentos secos. Agora, conversando um pouquinho sobre 2 outros nutrientes, que seria ainda reforçando um pouco mais essa nossa conversa sobre o sódio e sobre a lactose. Então, existe uma especulação sobre uma alta quantidade de sódio levar cães e gatos à hipertensão, e isso poder afetar rins e coração de cães e gatos. E aí, na verdade, a gente tem diversos estudos que estão aí elencados que mostram que a ingestão variada de sódio não teve uma correlação direta com a pressão arterial de gatos saudáveis, nem de cães que eram parcialmente nefrectomizados ou que tinham insuficiência cardíaca. E a gente não tem nenhuma evidência que sugira um benefício da restrição de sódio em casos de animais que já tenham hipertensão. Então, associando essa fala com o que eu acabei de falar dos alimentos úmidos, então, cães e gatos, eles têm uma habilidade muito grande de ingerir, eles têm uma habilidade bastante significativa em ingerir grande quantidade de sódio e isso não trazer malefícios para a sua saúde. Existe também uma discussão sobre pelo fato da hipertensão poder ser frequente, acontecer nos pacientes que têm doença renal, isso poderia, a ingestão de sódio, particularmente nessa situação, comprometer ou agravar essa doença ou até contribuir para a evolução da doença renal. E a gente também não tem nenhum estudo que demonstre que uma ingestão elevada de sódio vá contribuir para a progressão da doença renal. Como eu falei, cães e gatos saudáveis toleram elevada ingestão de sódio e isso é muito importante, ou seja, a gente entende que a ingestão de sódio, ela é segura para cães e gatos, tem alguns benefícios como favorecer a diurese desses animais, isso realmente é uma estratégia que pode eventualmente ser utilizada num paciente com urolitíase, mas isso também é uma conversa à parte, existem outras discussões sobre isso. Mas o que a gente entende, até por não saber qual é o limite máximo seguro da ingestão de sódio, que é ideal que a gente trabalhe com. A gente não precisa fazer restrições, mas a gente também evita dar excessos. E particularmente para os nossos pacientes que são cardiopatas, e aqui cai naquela mesma conversa sobre necessidade, se por acaso a necessidade é menor nesses pacientes,
E, na verdade, a gente também entende que esses animais têm uma menor tolerância. E aqui, a tolerância é tanto para o excesso como para a deficiência de sódio. Então, dietas muito restritas em sódio para cães e para gatos com insuficiência cardíaca congestiva, elas têm, na verdade, um efeito contrário ao que se buscaria com essa restrição. Então, elas têm uma possibilidade de, muito precocemente, quando é feita essa restrição, ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona e aí causar complicações, que era justamente o que a gente estava tentando buscar com essa restrição. E aqui fica apresentado para vocês também, de acordo com os estágios dessa insuficiência cardíaca, qual é a recomendação que a gente tem de ingestão de sódio para os diferentes estágios. E aí, se vocês observarem, na verdade, essa ingestão ela chega próxima ao mínimo no estágio C e D, mas ela não fica abaixo do mínimo. Um outro nutriente importante da gente conversar e que ainda gera algumas dúvidas está relacionado à ingestão de leite, tanto para cães como para gatos. Eventualmente, isso chama mais a atenção dos proprietários de gatos. Então, se a gente parar para pensar, o fato que a gente sabe é que a única vez que os animais são expostos naturalmente à lactose é quando eles são recém-nascidos, ou seja, quando filhotes, através do leite materno. Para a digestão da lactose, a gente sabe que a gente precisa de uma enzima, da lactase. E aí o que a gente vai entender a partir dos estudos que eu vou apresentar agora é justamente o que acontece com a atividade dessa enzima com o avançar da idade. E aí nessa tabela a gente observa que após a primeira semana de vida, a gente tem já uma redução, a partir da terceira e da quinta semana de vida, aqui de felinos, a gente já tem uma redução da atividade enzimática da lactase. Ou seja, mostrando que esses gatos, com o avançar da idade, até quando adulto, já têm uma atividade bastante reduzida dessa enzima que é necessária para fazer a digestão da lactose. O mesmo acontece com gatos, então em azul a gente tem a atividade enzimática da lactase nos filhotes e em vermelho a atividade dessa mesma enzima nos indivíduos quando adultos. E a gente observa que existe uma diminuição dessa atividade sim, mostrando que esses animais têm menos substrato para fazer a digestão adequadamente da lactose que viria com a ingestão do leite. E eventualmente a gente se depara com um questionamento de proprietários de que, mas se o gato ou o cão não pode beber leite, o meu bebe e não tem nada. Então, por que isso aconteceria? Eventualmente, algum indivíduo pode manter uma atividade um pouco mais acima da lactase, então isso aí seriam condições individuais, ou até pela exposição contínua, então ele tem preservado a atividade dessa enzima, mas também acredita-se que haja um fator genético, um fator relacionado também à atividade dessa lactase e que preveniria esses indivíduos de ter uma complicação pela ingestão do leite. E aí, sempre que eu falo de leite, eu gosto de reforçar que para o aleitamento de animais filhotes órfãos, ou seja, aqueles animais que não têm acesso à sua mãe e precisam receber uma fonte nutricional para essa idade, o leite, que é importante que a gente forneça um leite que tenha composição adequada à espécie e numa quantidade ou no manejo que atenda a necessidade para essa fase de vida. E aqui, quando a gente compara a composição de gordura, de lactose e de proteína do leite da vaca, que está no meio, do leite da gata à direita e do leite da cadela, a gente observa que o leite da gata é aquele que tem o menor teor de gordura, ou seja, quantidades de gordura do leite da vaca seriam excessivas para a gata e seriam abaixo da necessidade para os filhotinhos de cão. A respeito do teor de lactose, a gente observa que justamente o leite da vaca é aquele que tem uma quantidade mais alta de lactose. Então, que consequentemente não seria a opção ideal para esses nossos filhotinhos.
e também que o teor de proteína do leite de vaca está insuficiente para atender a necessidade dos órfãos, tanto de cães como de gatos. Então, mostrando que o leite de vaca ele não é o ideal para ser a fonte, o seu substituto para o leite materno desses filhotinhos órfãos. E agora, para finalizar a nossa conversa, eu vou trazer só 2 pontos relacionados também ao manejo alimentar. Primeiro, relacionado ao manejo do gato. Então, se o gato ele tem obrigatoriamente que receber o alimento à vontade ao longo do dia, existem diferentes tipos de manejo. Então, o 100% à vontade, em que para o proprietário, para o tutor é muito mais prático, é muito mais fácil, porque ele só mantém o potinho do animal cheio e ele só vai enchendo e esse animal consome o quanto ele quer. Existe um manejo com tempo controlado, que ele deixa aquele alimento disponível determinados períodos do tempo, mas não controla a quantidade. Então, ele oferece, retira e o animal continua consumindo o quanto ele quer. Ou aquele com quantidade controlada. Então, a gente define a quantidade para atender a necessidade energética do animal e é aquilo que vai ser oferecido durante o dia. Então, existem diferentes fatores que estão elencados aqui que a gente tem que considerar quando da definição do manejo que vai ser adotado com o paciente, com o animal. Existem fatores relacionados ao alimento, ao ambiente, fatores relacionados, obviamente, ao nosso animal e também preferências ou particularidades que são relacionadas à rotina do proprietário que tornam o manejo apto de ser feito, ou que ele consiga seguir esse manejo ou não. E o que a gente entende é que, para os gatos, o mais importante é a gente controlar a quantidade de alimento. Então, já que a obesidade tem se tornado cada vez mais frequente, a maioria dos nossos gatos domiciliados, os gatos são domiciliados e são castrados, a nossa preocupação é não deixar o alimento à vontade, ou seja, em quantidade à vontade, e esses animais se tornarem obesos. Então, desde que esses animais desde que a gente defina uma quantidade de alimento correta, ou seja, a gente prescreva ou a gente siga pelo menos a instrução do rótulo do alimento. Para a quantidade de alimento, esse alimento pode ficar à vontade. Mas esse à vontade com a restrição de que a quantidade tem que ser definida. Não é um alimento que, não é aquele manejo em que o proprietário só mantém o potinho cheio. Então, o alimento ele pode ficar disponível desde que a quantidade seja controlada. E isso é muito importante. Os gatos eles se adaptam sim a um manejo fracionado, ou a um manejo em refeições, ou mesmo a um manejo com uma refeição diária. Ou seja, uma exposição de alimento por 2 ou 3 horas e esse animal ele pode ser condicionado a esse tipo de manejo alimentar. A única ressalva que a gente faria está relacionada àqueles animais que têm uma maior predisposição à urolitíase, em que o manejo por refeição pode induzir um pH mais alcalino, né, após essa refeição, nesse período pós-prandial, e isso poderia ser um risco ou uma preocupação nesses animais que são predispostos à urolitíase. Mas animais não predispostos, então o manejo em refeições ou em alimento com alimento à vontade, ele pode ser adotado, lembrando que a quantidade é muito importante de ser definida. Um último ponto está relacionado ao manejo do nosso cão diabético, em que algumas pessoas, alguns veterinários ou proprietários têm a dúvida de que tipo de manejo deve ser seguido com estes cães. Qual a estratégia desse manejo alimentar que seria o ideal para evitar a ocorrência dos picos de glicemia? E aqui, o mais importante para esses pacientes é que a gente tenha um manejo constante e o que é mais importante é que esse alimento seja sempre oferecido próximo ou antes da insulina.
Então, nesse estudo que eu apresento aqui para vocês, foram investigadas duas situações. Então, o tipo de alimento, ou seja, um alimento que tinha um carboidrato complexo ou um alimento que tinha um carboidrato menos complexo, ou seja, que liberaria essa glicose de forma mais rápida para o animal, aqui com animais diabéticos. E o tipo de manejo. Então, no gráfico da esquerda, a gente observa que esses animais recebiam o alimento e a insulina em 2 momentos do dia, então com intervalo de 12 horas. E a gente observa que frente à alimentação com a dieta com carboidrato complexo, então que é essa linha escura, não a tracejada, então essa linha inferior, a gente observa que esses animais com esse tipo de alimento e com esse tipo de manejo tiveram um controle glicêmico muito melhor do que quando eles receberam o alimento com uma quantidade, com uma fonte de carboidrato que não era tão complexa. No gráfico da direita, a gente observa que recebendo esses mesmos alimentos, mas tendo uma refeição intercalada entre essas 12 horas, esses alimentos não conseguiram ajudar a controlar a glicemia desses animais. Então, o manejo aqui também foi importante, independente do alimento. Quando a gente compara as duas situações de manejo, foi muito importante para controlar a glicemia desses animais. Então, o que a gente recomenda hoje no manejo para cães diabéticos são as 2 refeições associadas com a aplicação da insulina. Bom, pessoal, então eu gostaria apenas de finalizar com um pensamento de um pesquisador bastante conhecido, falecido esse ano, que é o Stephen Hawking, e que ele fala que o grande inimigo que o grande inimigo do conhecimento não é a ignorância por si, mas sim a ilusão do conhecimento. Então, reforçando para a gente que buscar a informação adequada é muito importante, principalmente para a gente prevenir a ocorrência desses mitos. Então, eu gostaria de finalizar aqui a minha fala e agradecer novamente ao convite, essa oportunidade, à equipe da Royal Canin e do VetSmart. Boa noite. Muito obrigado, Márcia. Agora vamos passar a palavra para Larissa Drui, coordenadora de comunicação científica da Royal Canin, que ministrará agora a sua apresentação. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui pela empresa VetSmart e a Royal Canin. E a professora Márcia conversou com vocês um pouco sobre alguns mitos e verdades que envolvem a alimentação de cães e gatos. E o que a gente vai conversar agora também é um assunto que às vezes gera muitas dúvidas, que é sobre alimentação úmida para cães e gatos também. E quando a gente fala de alimento úmido, o que é esse alimento úmido? Então, eu estou me referindo àquele alimento em sachê, que é em pedaço, ou alimento em lata, que pode ser em mousse, pode ser em pasta, que é todo alimento que tem o maior teor de água na sua composição. E a grande dúvida que está dentro desse tipo de alimento é: será que ele é completo? Será que ele é balanceado? E é isso que a gente vai ver. Então, dentro dos alimentos úmidos da Royal Canin, todos os alimentos, então, que estejam dentro da mesma linha, para o mesmo fim, com o mesmo objetivo, eles apresentam a mesma formulação. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, um alimento da linha renal, gato seco, e um alimento da linha renal também gato, só que úmido, ambos vão apresentar a mesma fórmula. E essa fórmula, ela precisa contar com uma elevada precisão científica e nutricional para que ele seja, assim, completo e balanceado, para atender todas as necessidades daquele animal. E lembrando que é um alimento que, por ter mais água, ele também tem mais umidade. Então, é necessário um enorme controle na segurança alimentar e nutricional daquele alimento, priorizando muito mais a qualidade. E aqui são algumas características do alimento úmido. Então, um alimento úmido tem elevada digestibilidade, alta palatabilidade, o perfil aromático e a textura contam com uma variedade na alimentação e maior teor de água. Aproveitando que estamos falando de água, a água no alimento úmido auxilia no aumento da ingestão hídrica e no volume urinário, colaborando para a hidratação daquele paciente, auxiliando na diminuição da concentração urinária e na consequente formação de urólitos, além de garantir e melhorar a saúde do trato urinário.
E já que estamos falando de trato urinário, sempre vem na nossa cabeça gatos. Então, o alimento úmido ele é muito bom para auxiliar na saúde do trato urinário de gatos e também ajuda aqueles animais com dificuldade de preensão ou mastigação. Então, animais filhotes que estão aprendendo a mastigar um alimento seco ou um animal idoso que apresenta mais dificuldade na deglutição e da mastigação. Também é ideal para gatos com apetite exigente devido à alta palatabilidade e facilita o desmame. Um exemplo é o alimento Mother Baby Cat, que ele tem a consistência de mousse, então é para aquele animal que está no desmame, começando a fazer a transição alimentar, então essa consistência facilita a sucção e também a adaptação ao novo alimento. E outro ponto muito importante do alimento úmido é a capacidade da realização do mix feeding. E o que é isso? Então, como tem na imagem, é o fornecimento, por exemplo, só do alimento seco ou só do alimento úmido ou uma associação entre os dois. O mix feeding fornece o maior manejo nutricional, é uma carta na manga do veterinário para ampliar a variedade nutricional daquele paciente. Então, o alimento seco e o alimento úmido, eles precisam funcionar juntos como uma combinação, para manter a dieta sempre completa e balanceada, sem alterar o perfil nutricional. Isso se a gente estiver falando de alimentos secos e úmidos que tenham o mesmo objetivo, a mesma necessidade nutricional. Além disso, essa combinação permite a variedade, sem diluir os benefícios nutricionais, e aumenta a palatabilidade, aumentando também o interesse do animal pelo alimento. E uma grande dúvida é, mas como recomendar esse alimento úmido? Então vamos lá. Primeiramente, é necessário que o veterinário entenda qual que é a necessidade específica daquele animal, levantar qual que é a necessidade nutricional. Então, escolher o melhor alimento para oferecer para aquele paciente. Se o alimento já for um alimento habitual, já é um alimento que o animal já está ingerindo, não é necessário a transição gradual da dieta. Porém, se for um alimento novo, ele precisa sim realizar a transição gradual desse novo alimento por período no mínimo de 7 dias. E uma sugestão também é utilizar 1/3 das necessidades energéticas totais do animal com o alimento úmido. O resto, os 2/3, podem ser utilizados com alimento seco. Mas, como a gente também conversou, o alimento úmido é um alimento completo. Por isso, ele pode ser oferecido como único na refeição ou como único na dieta mesmo do paciente. Só que é importante a gente levar em consideração a preferência daquele animal, porque a gente também quer que o animal coma com qualidade e tenha prazer ao comer. Então, é importante que ele goste daquele alimento. Então, é necessário identificar a preferência para fazer ou associação ou fornecer individualmente o alimento. E o manejo também é muito importante. Então, primeiramente, ler o rótulo. No rótulo estão todas as informações nutricionais de conservação, também antes e depois da abertura do alimento. Então, é importante, antes da abertura, armazenar em locais secos, longe da umidade de raios solares e evitar altas temperaturas. Depois de aberto, a recomendação é refrigerar por no máximo 48 horas para manutenção de todas as propriedades nutricionais e sensoriais e não é recomendado o fornecimento do alimento em temperatura fria. Além disso, para que o animal tenha uma boa aceitação do alimento úmido quando adulto e quando idoso, é importante que desde filhote seja fornecido para ele esse alimento, para ele se acostumar com a palatabilidade, com o perfil aromático, com a textura, para que aumente essa aceitação em outras fases de vida. E aqui eu trouxe para vocês alguns alimentos da nossa linha coadjuvante, alimentos úmidos, cães, que podem ser utilizados também no manejo nutricional do paciente que tem alguma necessidade específica devido a alguma patologia, devido a alguma doença. E aqui os alimentos coadjuvantes úmidos para os gatos. Lembrando que seja a escolha do alimento, quanto à quantidade e o modo de fornecer esse alimento, sempre devem ser feitos por veterinários. Todas as recomendações diretas do médico veterinário. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Larissa. Chegou o momento de conhecermos o sorteado ou sorteada que levará para casa o kit de produtos da Royal Canin. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e quem acompanhou a nossa transmissão ao vivo aqui com a gente. E o sorteado ou sorteada vai aparecer agora na tela para você.